A indústria da bicicleta quer nos obrigar a trocar de mountain bike. E você sabe disso, como diria o meme do Julio Iglesias? Não, neste vídeo vamos falar sobre um tema complicado, polêmico, mas sempre de um ponto de vista totalmente independente. Vamos abordar a transição do mountain bike para as rodas de 32 polegadas de um ponto de vista que dificilmente vocês vão encontrar na mídia oficial. Neste vídeo quero transmitir a vocês, como especialista no setor de bicicletas, a minha resistência a essa mudança da roda de 29 polegadas para 32 polegadas no mundo do mountain bike. Resistência que, na minha opinião, existe mesmo antes dessas novas medidas serem implementadas. Basicamente, a tese que vou defender ao longo de todo o vídeo tem a ver com o fato de que essa mudança dentro da indústria é impulsionada por uma necessidade da própria indústria da bicicleta, fabricantes, marcas, etc., e não por uma necessidade do consumidor final. Eles pretendem nos obrigar a trocar de bicicleta para gerar mais receita? Não só vou argumentar minha linha de pensamento, como também vou mostrar fatos que comprovam essa tese. Dessa forma, quando os primeiros anúncios das marcas de bicicletas começarem a te impactar, tentando te vender as vantagens dessas 32 polegadas, pois de certa forma você já estará vacinado contra todo esse marketing. Talvez você ainda não tenha ouvido falar porque é um burburinho que por enquanto não chegou ao grande público. Isso está acontecendo mais dentro da indústria, mas grandes marcas como Maxxis já têm seus modelos icônicos no tamanho de 32 polegadas. Eu sei de fonte segura que pelo menos 3 das maiores marcas de bicicletas do mundo já têm seus engenheiros trabalhando nessa transição, nessa adaptação das 32 polegadas às suas mountain bikes de cross-country. E o que confirmou que toda a indústria está indo nessa direção, pelo menos no que diz respeito ao cross-country. Foi o último Taipei Show, a feira mais importante da indústria de bicicletas em Taiwan, onde todas as novidades apresentadas estavam relacionadas ao aumento do diâmetro das rodas das mountain bikes de cross-country. Se tudo correr como planejado, em aproximadamente 1 ano e meio, começaremos a ver os primeiros protótipos competindo na Copa do Mundo. Então isso é sério mesmo? Dito isso, vamos fazer uma pequena revisão da breve história da mountain bike. Porque para entender para onde estamos indo, é preciso compreender antes de onde viemos. O mundo da mountain bike passou por enormes evoluções desde o seu nascimento, há apenas 40 anos, pouco mais que isso. Essas evoluções normalmente representaram um avanço no desenvolvimento e a solução para problemas que os ciclistas podiam perceber, mas além disso foram a alavanca. Para que o usuário, para não ficar como uma bicicleta ultrapassada, se visse forçado, entre aspas, a comprar uma bicicleta nova, de tempos em tempos, gerando assim receitas recorrentes para fabricantes e marcas que conseguiram acionar essas alavancas de forma constante. Graças ao desenvolvimento tecnológico, insisto, desenvolvimento tecnológico justificado nesses casos, se olharmos para trás na história, pela melhoria global do desempenho da bicicleta. Vamos fazer uma revisão, por exemplo, das últimas atualizações, das últimas novidades que houve no mundo do mountain bike nesses últimos 15 anos. Passagem das rodas de 26 polegadas para 27,5/29, com o 29 já claramente estabelecido, justificado. Porque realmente essas bicicletas foram melhores do que as anteriores de 26 polegadas no geral, com um pequeno parêntese para a maioria dos ciclistas. E esse era um detalhe que vou comentar mais adiante e que também tem a ver com essa evolução para as 32 polegadas. Depois, por exemplo, tivemos os eixos Boost, que também foram uma evolução natural. O diâmetro da roda aumentou de 26 para 29, era necessário ter eixos mais rígidos, mais fortes para sustentar toda essa envergadura da roda. E realmente, essas bicicletas foram melhores do que as de 29 que não tinham eixos Boost, as melhorias do sistema de suspensão dupla. Ou seja, até pouco tempo atrás, a bicicleta principal de um mountain biker era rígida, porque as de suspensão dupla eram completamente ineficientes em nível de competição. No entanto, nos últimos anos houve uma mudança completa nisso. As bicicletas de suspensão dupla superaram as rígidas. E nesse sentido não há nada para discutir aqui. Mas é verdade que em certo ponto todo mundo passou da rígida para a dupla suspensão. Houve uma mudança, houve uma compra, houve geração de renda para a indústria da bicicleta. E por último, a mudança que tivemos mais tardia, mais recente, certamente foi a transição para cursos de 120 mm, vindo dos 100 que já estavam estabelecidos anteriormente. Embora tenhamos tido que fazer alguma concessão ao peso final da bicicleta, não se pode negar que as de 120, no geral, como bicicleta completa, são muito melhores do que as de 100 mm que tínhamos antes. A esses marcos é preciso somar dois detalhes.
Essas evoluções propiciaram milhões de vendas no universo do mountain bike, enquanto no ciclismo de estrada quase não houve grandes mudanças nesses anos. Freios de sapata para disco, um pouco de melhoria aerodinâmica nos últimos 15 anos, mas digamos que de certa forma as marcas focaram muito mais no desenvolvimento do mountain bike porque tinham capacidade de forçar muito mais a compra pelo usuário final no mountain bike, coisa que na estrada não foi assim. Na verdade, com uma bicicleta de estrada de 2005, você pode pedalar em grupo perfeitamente com seus freios de sapata, sem nenhum tipo de problema. Mas é verdade que vocês não veem pessoas fazendo as trilhas que fazemos atualmente de mountain bike, se jogando nas trilhas que a gente se joga? Com bicicletas de 2005? Bicicletas rígidas com rodas de 26 com 80 mm de curso na dianteira, guidões estreitos, isso já não se vê. Fomos obrigados de alguma forma a trocar de bicicleta de maneira justificada? Até aqui, como eu disse, não? Porque a melhoria sempre era geral na condução e a bicicleta sempre ficava melhor. Além disso, há outra questão chave que a indústria da bicicleta não conseguiu controlar, mas aconteceu assim com o tempo e foi muito positivo para a indústria da bicicleta. E é que essas evoluções e suas consequentes alavancas comerciais sempre vieram em tempos de incerteza econômica global. Para que vocês tenham uma ideia, em plena crise do Lehman Brothers, da bolha imobiliária na Espanha, de 2008 a 2015 aproximadamente, foi justamente quando aconteceu toda essa transição das rodas de 26 para 27,5 e finalmente a consolidação da 29 como modelo hegemónico. Então, nos momentos em que a economia global estava pior, a indústria da bicicleta conseguiu criar uma época de prosperidade. E podemos ver isso com a pandemia também, justamente no momento em que fomos confinados. É o pior momento para muitos setores, para a economia global. E, no entanto, assim que nos deixaram sair, houve um boom na venda de bicicletas. Bem no momento da pandemia, coincide também com a evolução para o curso de 120 mm. Agora, o que acontece no contexto atual? Primeiro ponto, temos instabilidade econômica global, inflação nas alturas e o consumidor com a mão no bolso, por precaução. Segundo ponto. A própria indústria da bicicleta, diferente de todas as outras situações anteriores que mencionamos, está passando por sua própria crise. Gerada pelo excesso de estoques, que por sua vez foi causada pela superprodução pós-pandemia. 3. E provavelmente o ponto mais decisivo de todos é que no mountain bike de cross country o produto está muito, mas muito maduro. Está melhorado. A cada lançamento os pequenos detalhes vão sendo aprimorados, mas em nenhum caso esses novos detalhes, esses novos lançamentos nos obrigam como usuários a trocar de bicicleta. A gancheira universal de Railor Hanger, as suspensões eletrônicas, a nova transmissão da RAM facilitam a sua vida, mas não tornam sua bicicleta atual obsoleta se você não tiver esses avanços. Eu mesmo, que trabalho dentro da indústria da bicicleta e tenho acesso aos materiais mais recentes, posso dizer que minhas duas mountain bikes de cross country, tanto a de curso curto quanto a de curso longo, nem tem a transmissão mais recente da SRAM, nem tem o Flight Attendant, nem sequer tem o Dropout universal de Railor Hanger, e posso praticar o esporte perfeitamente com essas duas bicicletas. Esse é o panorama do momento em que estamos, mas como vocês bem sabem, a indústria da bicicleta sempre está vários anos à frente. Então eles já estão preparando sua próxima grande alavanca comercial, com o objetivo de tornar nossas bicicletas atuais obsoletas e nos obrigar a comprar novas. O problema é que essa nova alavanca que eles querem implementar com a transição das rodas de 29 para 32 polegadas está completamente forçada. E não vai resultar em bicicletas que, no geral, sejam melhores, pelo menos para a maioria dos ciclistas. Agora eu explico para vocês em que me baseio para dizer isso. Vamos por parte. Ponto número 1. O produto atual já funciona muito bem. Não há necessidade por parte do consumidor final de trocá-lo. É assim. Ponto número 2. Eu pude testar bicicletas de 32 polegadas, não essas máquinas de competição de cross-country que estão planejando fazer, porque essas, digamos que ainda não existem. Mas eu já experimentei marcas atuais que comercializam bicicletas de 32 polegadas, principalmente voltadas e pensadas para pessoas muito altas, e assim que você sobe em uma delas, é fácil chegar a conclusões. O que vou dizer agora são os próximos pontos, ok? Ponto número 3, e esse é muito importante. Mudar para 32 polegadas vai trazer poucas vantagens para alguns poucos e muitas desvantagens para a maioria. Vamos ver as vantagens, vamos conversar.
No que diz respeito à condução, maior capacidade para superar obstáculos como um tronco, uma pedra. Quanto maior for a roda, o diâmetro da roda, mais fácil é passar por cima. Isso nós vivenciamos com a transição da Aro 26 para a Aro 29. Maior estabilidade em altas velocidades, estou falando de 40 a 50 por hora e mais facilidade para manter essas altas velocidades. Porque no final, quanto maior é a roda, mais inércia se gera, menos watts você precisa para manter essa velocidade. Bom, parece bom, né? Vamos lá com os contras em relação à condução. Bicicletas que exigiriam muito mais força para acelerá-las. Quanto maior o diâmetro da roda, mais força precisamos fazer nos pedais para passar de 0 km por hora para 20, por exemplo. Perda de reatividade. Isso é algo que já vivemos, com a mudança de 26 para 29 polegadas e com a mudança de 100 para 120 mm de curso, as suspensões. As bicicletas ficaram um pouco mais desajeitadas, mas se você experimentar uma de 32 polegadas, não é só desajeitada, é praticamente um cavalo. São bicicletas que é muito difícil de manobrar, de acelerar, perde um pouco a essência do que sempre foi o mountain bike. Bicicletas desajeitadas na hora de fazer curvas fechadas em áreas de velocidade muito baixa e com giros muito apertados. Isso fica mais óbvio quanto maior é a roda. E nós também já vivenciamos isso com a mudança de 26 para 29 e de 100 mm para 120 mm. Nas suspensões, as bicicletas ficaram um pouco mais desajeitadas nesse sentido. E aqui tem uma questão chave, que é o aumento do peso total. Pensem que os modelos topo de linha dessas hipotéticas novas bicicletas de 32 polegadas vão passar dos 12 kg com muita tranquilidade. Aros maiores, cubos reforçados. Os eixos provavelmente vão ter que deixar de ser boost para serem super boost, que já começaram a ser usados em e-bikes. Pneus maiores, garfos super dimensionados, quadros maiores com triângulos traseiros maiores para acomodar a roda traseira. No final, mais material, mais peso. Isso, não há dúvida quanto a isso. E até aqui todas as vantagens e desvantagens relacionadas à condução, onde é preciso levar em conta algo muito importante. Que eu vi que em alguns anúncios que já começam a circular, escondem de maneira deliberada, e é que as bicicletas de 32 polegadas não vão representar um atraso na condução global. Para aquelas pessoas de 1,85 m, 1,90 m de altura, 1,90 m para cima, as pessoas de estatura muito alta realmente vão até ser beneficiadas com essa mudança? Na verdade, como eu disse antes, as marcas que estão comercializando esse tipo de bicicleta atualmente, que são mais voltadas para passeio e tudo mais, se vocês entrarem nos sites deles, normalmente o que eles fazem é direcionar para um público de muita estatura, até mesmo jogadores da NBA diretamente. Assim como existe um mercado específico de carros para jogadores da NBA, porque eles não cabem na maioria dos carros normais, esses gigantes americanos e outros têm que andar de veículo utilitário esportivo. Acontece exatamente o mesmo com as bicicletas. Agora, quanto menor for a sua altura, mais você vai sofrer com as desvantagens dessa bicicleta. Mais exponencial vai ser o lado negativo da bicicleta de 32 polegadas para você. Se as meninas na Copa do Mundo já sofreram com a mudança das 27,5 polegadas para 29, agora que já se estabeleceram de vez e realmente foi difícil para elas. E são meninas que medem cerca de 1,55 m, 1,60 m de altura. Pensem que qualquer pessoa, homem de estatura normal, 1,75 m, 1,80 m, vai se sentir como um liliputiano em cima dessas bicicletas. E já adianto que isso é algo que eles vão tentar esconder, isso é algo que não vão comentar com vocês. Levem isso muito em consideração quando começarem a ver anúncios sobre esse assunto, porque quanto mais baixo você for, mais desvantagens vai ter com essas bicicletas. E não estou falando do tamanho da bicicleta, porque isso obviamente pode ser adaptado ao tamanho do quadro e dos componentes. As rodas sempre vão ser de 32 polegadas. Em todo caso, bom, se isso não for suficiente, vamos analisar a lista de contras que não têm a ver com o manuseio da bicicleta. Porque eu acho que essas são ainda mais esmagadoras do que as que eu já falei para vocês. Para começar, dificuldade para armazenar, casas cada vez menores, depósitos cada vez menores, no entanto, bicicletas cada vez maiores. Sem falar no armazenamento das próprias bicicletas em lojas, em grandes superfícies, nos próprios depósitos.
No final, a bicicleta montada vai ser maior, a bicicleta na caixa vai ser maior e tudo vai ser mais complicado. Transporte. Esta é uma parte muito importante. Pensem nesses pequenos detalhes. Transportar uma bicicleta no bagageiro do carro. Na parte de cima vai sobressair ainda mais por cima. Se você levar na parte de trás, as rodas vão sobressair pelos lados do carro. Coisa que normalmente agora não acontece. Mas é que tem outra questão, que é em quantos elevadores essas bicicletas não vão caber. Vou dar um exemplo para vocês. Minha bicicleta de 29 polegadas, de longo curso, com 120 milímetros, uma bicicleta atual, a Arcade Golf. No elevador do meu prédio, que é um prédio relativamente novo e um elevador de tamanho padrão, ela já cabe apertada. Já é aquilo que você pensa. Bom, tudo bem, se eu tivesse um tamanho extra grande não sei se caberia, mas com o M eu entro. Agora, estou convencido de que com 32 polegadas, o mesmo modelo, no tamanho M, não caberia no elevador. Então pensem, quantos de vocês não conseguiriam levar a bicicleta direto para casa, pelo menos pelo elevador? Não sei se depois conseguiria fazer a curva na escada ou não. E por último, e ainda mais importante, preço mais alto. Se estamos falando de componentes e quadros maiores, então, no final, para fazer um pneu vai ser necessário mais material. Para fazer uma suspensão vai ser necessário mais material. Para fazer um quadro vai ser necessário mais carbono. E isso, obviamente, também deve ser somado ao fato de que a logística vai ser mais cara, porque onde antes cabia uma bicicleta e meia, agora vai caber só uma bicicleta, porque as caixas de onde vêm vão ser maiores e tudo isso vai fazer com que o preço aumente, sem dúvida alguma. Quarto motivo pelo qual eu acho que estão forçando uma mudança que não faz sentido para a maioria dos consumidores, que a própria indústria disse isso abertamente. Aqui vocês têm este exemplo de um fabricante de pneus de bicicleta na Taipei Show, na última edição deste ano, onde ele dá uma entrevista e disse isso abertamente. Nós somos um fabricante de pneus. Estamos dispostos a criar alguns novos produtos, porque isso faz com que a indústria de bicicletas possa avançar. Sem novos produtos, não há sentido para essa indústria. Aí, é preciso gerar mudanças nos componentes dos materiais das bicicletas para gerar vendas. Se ele te diz isso na sua cara. A indústria se importa se essas mudanças são ou não positivas para o usuário final? Não, o que interessa para a indústria é gerar mais dinheiro. Basta? E por último, o quinto ponto, e acho que esse também é muito significativo, não? Porque reparem que as vantagens que mencionamos que essas bicicletas têm em geral têm a ver com o fato de que em altas velocidades vai ser mais fácil manter essa velocidade com menos esforço por causa das inércias geradas ao ter rodas maiores e que em altas velocidades a bicicleta vai ser mais estável. Vocês conseguem imaginar? Uma disciplina emergente agora mesmo no mundo do ciclismo que poderia adotar rodas maiores e provavelmente no geral fazer uma bicicleta melhor e não ter tantos elementos contra. Vocês conseguem pensar em algo? Porque para mim é o gravel, estamos falando do gravel de competição, agora mesmo. São grupos que vão no mínimo a 40 por hora, 45, 50 por hora, em trechos planos, onde precisam passar por cima de pequenos obstáculos com a maior facilidade possível, que te dá uma roda maior e onde você precisa manter essa velocidade, essa alta velocidade, da maneira mais fácil possível e mais estável, né? Ou seja, o gravel poderia justamente aproveitar as vantagens de uma roda com maior diâmetro. No entanto, a indústria está focando no mountain bike. Por quê? Bem simples, porque o gravel ainda não está maduro em termos de design. Ainda estão sendo lançadas bicicletas de gravel no mercado com uma infinidade de variações, com transmissões muito diferentes, duplo prato, prato único, com o Classified. Existem geometrias muito diversas entre as marcas, o gravel ainda não está maduro, então as marcas sabem que podem ir implementando diferentes avanços que criem alavancas nos próximos anos, alavancas comerciais que obriguem as pessoas a deixar de lado seu modelo atual de gravel, de competição, para comprar um novo. Logo vão ter que se preocupar com isso. Rodas maiores. No entanto, o mountain bike já está 100% maduro e eles precisam de alguma desculpa para nos obrigar a trocar de bicicleta. Enfim, pode ser que ainda demore alguns anos para a implementação das 32 polegadas no mountain bike, mas eu garanto que isso vai acabar chegando. As marcas estão trabalhando nisso. Existem muitos interesses gerados em torno dessa mudança.
Agora, não só por parte das marcas de bicicletas, mas também por parte das marcas de pneus, de suspensões, de rodas, de todo tipo. Então, há uma grande parte da indústria envolvida e todo mundo está indo nessa direção. Vocês não acham nem por um momento que isso vai ser bom? Então, eles vão oferecer a opção de 32 polegadas ou 29. E quem não quiser, que não mude para as 32. Isso não vai ser assim. Eles vão seguir em frente e o que eles querem é criar esse novo padrão para obrigar a trocar de bicicleta. Nós vivemos isso com as 26 polegadas, de 26 para 29. Vai existir a possibilidade para nós, como usuários, de escapar dessa tendência ou dessa nova implementação de 32 polegadas. Se realmente não quisermos estar lá, bem, eu não sei até que ponto vai ser possível mostrar para a indústria que o grande público não quer as 32 polegadas. Também ainda está para ver se o grande público realmente não quer as 32 polegadas. Afinal de contas, essa é a minha opinião, é o que eu posso transmitir para vocês. Acho que não vão aparecer bicicletas melhores, acho que não vão aparecer bicicletas com o mesmo preço, acho que não vão ser bicicletas, já nem digo mais leves, que tenham o mesmo peso que as atuais. Mas, em geral, tudo vai piorar um pouco. E especialmente para aqueles de nós que temos uma altura normal de 1,80 m ou de 1,85 m para baixo. Nem estou falando das pessoas que têm uma altura ainda menor. Não sei como vocês veem isso, mas para mim, sinceramente, esse futuro não é nada animador. Acho que agora mesmo temos máquinas que são excepcionais. Nesse ponto temos que agradecer às marcas do setor de bicicletas e aos engenheiros que foram capazes de desenvolver isso. Mas forçar esse tipo de alavanca comercial com uma mudança que ninguém pediu, sinceramente não vejo sentido nisso. Mas ao mesmo tempo, a indústria tem muita força para nos obrigar de certa forma a aceitar que esse seja o novo padrão. E tudo aquilo que eu disse antes, deixe de ser fabricado, você não encontre peças de reposição nem atualizações para materiais de bicicletas de 29 polegadas, etc, etc. E depois de um tempo você se veja obrigado de qualquer jeito a acabar indo para as 32. Não sei. De qualquer forma, chegou a hora de vocês deixarem a opinião de vocês aqui embaixo, na área de comentários. Vou ler com muita atenção e estou muito curioso para saber o que vocês pensam sobre isso. Eu sei que eu estou me adiantando, talvez muito ao que está por vir, mas sinceramente eu queria gravar este vídeo, agora não. Quando começarmos a estar com a nossa cabeça já um pouco consumida por todo o marketing que vai chegar para nos fazer acreditar que essas bicicletas são melhores, por favor, deixem seus comentários, deixem um like bem grande e compartilhem este vídeo com seus amigos ciclistas. E não se esqueçam, por favor, de clicar no botão vermelho aqui embaixo para se inscrever. Sejam muito felizes. Tchau, tchau.